Quando nos deparamos com um equipamento como esse aqui, uma fonte de alimentação, isso aqui é apenas um exemplo, mas quando nos deparamos com um projeto como esse aqui, quando pegamos um equipamento de som, uma televisão, uma fonte de um computador, uma impressora, seja qual for o equipamento, ele vai ter uma inteligência artificial como essa aqui, que é a origem de tudo, que é a base do funcionamento para qualquer tipo de equipamento, não importando agora o tamanho. Até mesmo o nosso celular, o nosso smartphone, ele vai ter uma fonte de alimentação com tudo isso que está aqui, porém miniaturizado, mas absolutamente necessário para que se possa alimentar o equipamento e o equipamento possa vir a funcionar. E quando esse equipamento dá defeito, quando um projeto como esse aqui dá defeito, em quase que na totalidade das vezes, não é o projeto todo que está condenado, mas apenas um item. Podendo ser um componente como esse aqui que eu estou tocando nele, podendo ser um componente como esse aqui, ou como este aqui, ou como esse, ou um minúsculo, um componente muito pequeno, como aquele ali que eu estou apontando para ele, cobrindo com a ponta do multímetro aqui, né, que apresentou defeito e por isso mesmo o circuito inteiro está paralisado, está prejudicado e nós ficamos a nos perguntar: quando é que eu irei entender como isso aqui funciona para que eu venha ter condição de identificar, de encontrar onde está o componente defeituoso e possa fazer a reparação? Isso é eletrônica. Como a gente pode ver aqui nesses dois fios que eu estou tocando neles aqui, vai entrar a rede elétrica aqui. Então nós temos esse que eu estou tocando aqui como sendo a fase viva da rede elétrica e aqui o azulzinho, o neutro. Vai ser ligado em uma tomada da nossa casa, do nosso apartamento, do nosso ambiente de trabalho. Vai entrar aqui uma corrente elétrica e uma tensão, vai se espalhar por dentro desse circuito, vai alimentar todos esses componentes eletrônicos e vai me dar todas essas respostas que estão aqui. Aqui existem pelo menos 24 fios aqui, cada um com uma tensão, cada um com uma função, cada um com uma corrente, todos eles subtraídos dessa única tensão aqui, da tensão de 220 volts que entrou aqui. Para que nós possamos ter condição de chegar aqui, para que a gente possa entrar num projeto como esse aqui com um multímetro, testar os componentes e ter certeza que o defeito está naquele ali, ou em um desse aqui, ou aqui, ou aqui, ou em um desse, ou em um circuito integrado como esse aqui, a gente precisa de alguns passos. O primeiro deles é o quê? Conhecer todos os componentes eletrônicos desse projeto. Por exemplo, eu preciso saber quem é esse componente aqui, o que é que ele está fazendo aqui, quais os defeitos que ele pode apresentar dentro desse circuito, quando ele tiver com defeito, qual é a consequência que se apresenta no projeto como um todo, saber utilizar um multímetro para testar esse componente e depois energizar, ligar isso aqui na rede elétrica de 220 volts e com o multímetro saber medir para ver se corrigiu o problema. É o mesmo procedimento para qualquer componente existente aqui dentro. Por isso mesmo, nós nos propomos a partir de agora a fazer o curso de eletrônica básica. Serão 20 aulas de curso, uma aula por semana, disponibilizada em vídeo. A gente vai passar a semana inteira estudando essa aula, montando os projetos, fazendo os testes
conversando com o professor e tirando dúvidas quando elas existirem, e tem que ter um esforço mútuo para que a gente possa aprender. É 50% de responsabilidade de peso. Compete ao professor, com carinho, com amor, com respeito e dedicação, ensinar quantas vezes for necessário até que você entenda cada coisa aqui. Compete a você, aluno, se esforçar, estudar, praticar, teimar, insistir, não desanimar e acreditar. Aqui você não precisa acreditar no professor e nem no circuito. Aqui você tem que acreditar em você, no seu potencial, na sua capacidade e acreditar que você é capaz sim e que você vai conseguir sim. Por isso mesmo nós iremos começar já a partir de todo o início, Primeiro você recebeu uns materiais. O que foi que você recebeu? Você recebeu um laboratório como esse aqui, que eu estou tocando nele, chamado protoboard. Ele já foi montado em uma basezinha de madeira, diferente dessa que está aqui na bancada, mas está lá funcionando. Recebeu o laboratório, recebeu o transformador de corrente. Para que esse transformador de corrente serve? Esse transformador de corrente, lá atrás, ali, olha, onde eu estou tocando, lá com o biquinho, com a parte vermelha da vareta, lá, vai entrar esses 220 volts aqui, que você está vendo aqui, fase e neutro. Só que essa tensão é perigosa, é violenta, nós não podemos brincar com ela, que ela nos acidenta ou pode danificar as coisas dentro da nossa residência. Pode, além de provocar um prejuízo material, pode provocar um acidente grave. Nós não temos condição técnica ainda de operar esse circuito como está aqui, com a tensão entrando aqui dentro da placa e se espalhando pelos componentes. Então nós iremos aprender com o transformador, com aquele transformador que eu estou tocando nele lá, toquei nele agora aqui, e com essa tensão de 220 volts que você está vendo aqui, sendo aplicada lá no início, lá na frente, olha, está entrando aqui, ó, onde eu estou tocando lá com a ponteira. Por que isso? Porque esse transformadorzinho aqui vai permitir que a tensão entre 220 volts aqui, saia apenas 12 volts aqui e vai permitir que eu possa pegar com a mão, manipular, testar, ligar, fazer todas as experiências aqui sem risco de choque elétrico, sem acidente nenhum, ok? Então esse é o primeiro passo. Recebemos o nosso protoboard para que a gente possa manipular essa rede elétrica que vai chegar aqui. Então a gente vai trabalhar lá com elas, passando primeiro por esse transformador, para que a gente possa trabalhar com ela aqui. Esse transformadorzinho, como eu lhe disse, vai receber 220 volts aqui, onde eu estou tocando, e vai sair aqui apenas 12 volts, para que a gente possa trabalhar. Mesmo que saísse aqui mais, saísse 30, 50, 100, ainda assim eu poderia pegar com a mão aqui e manipular, porque a tensão chama-se tensão induzida, ela não dá choque desse lado de cá, ok? Então por isso mesmo a gente vai trabalhar com ele para poder manipular o circuito. Recebemos esse protoboard, mas não recebemos esse material aqui. O que é isso aqui? Isso aqui são jumpers, ponteiras, que a gente pode comprar na cidade. Eu irei tirar uma aqui, olha como ela é uma ponteirinha para que a gente possa fazer as interligações, ligar de um ponto para o outro lá no protoboard. A gente vai na Dantas Barreto, compra, leva uma foto disso aqui, pergunta nas lojas de eletrônica onde tem e compra. Isso aqui é baratinho, compra um fardozinho, um pacote, você pode comprar 20, 30, 50, de maior tamanho, de menor tamanho, de cores diferentes, para que a gente possa fazer as interligações lá. Tanto pode ser assim, eu botei aqui uma verde, irei tirar outra, coloquei aqui uma preta, tem de todas as cores e de todos os tamanhos, ou você pode fazer como está aqui. Como é que isso aqui? Isso aqui é o seguinte,
Você vai procurar com alguém que tenha ou conheça cabo de rede, par trançado, rede de computadores, para ligar as placas de rede de computador, ou cabo de internet, também serve. Lá dentro desse cabinho aqui, azul, isso chama-se cabo par trançado, tem esses fios, como você pode ver aqui. Então tem laranja com branco, azul com branco, marrom com branco, verde com branco, multicores enrolados. Quando a gente corta a borracha aqui, a gente tira os arames aqui, ó, solta esses arames. O que é que a gente vai fazer? Com o uso de um alicatezinho pequeno, um alicate como esse aqui, a gente pode ter, é muito importante um alicatezinho como esse aqui, para a gente trabalhar, a gente vai simplesmente tirar a borracha da ponta do arame. Então a gente vê aqui que com o alicate eu tirei a borrachinha da ponta do arame, simulando o conector como se fosse o original que você vai comprar. Veja que tem as pontinhas, eu também fiz as mesmas pontinhas aqui com o arame, para que a gente possa fazer, como está lá no protoboard, os jumpers que a gente precisa para montar os componentes, interligá-los entre si e fazer os circuitos e os testes. Esses jumpers que você está vendo aqui no protoboard, que nós iremos configurar, eles têm a sua importância. Porque se pela frente do protoboard aqui nós iremos estudar os componentes eletrônicos, saber testá-los, entender como funciona, energizá-los, vê-los funcionando, por baixo do protoboard aqui por dentro, onde estão os jumpers, nós teremos isso aqui, ó, as trilhas, as interligações eletrônicas. Então, os jumpers, esses jumpers aqui que nós iremos fazer com arame de cabo de rede, ou que nós iremos comprar na cidade, lá na Dantas Barreto, jumpers prontos, existem de todas as cores, eles farão no protoboard esse papel aqui, as interligações, as trilhas, para que a gente possa ligar, por exemplo, desse ponto para esse ponto. A gente faz com o jumper, simulando isso aqui, que também nos dá a condição de estudar as interligações eletrônicas, as trilhas dos circuitos. Então, passando por essa etapa aqui, vem os componentes eletrônicos que existem aqui nessa placa. Todos os componentes eletrônicos que existem nessa placa, você tem exemplares deles no kit que você recebeu com os componentes, que são esses aqui. O que é que ocorre agora? Aqui, agora, individualmente, nós iremos estudar cada componente desse aqui. Então, você recebeu resistores, vários tipos de resistores, várias cores, com vários anéis. Eles possuem anéis de cores que representam seus valores. Nós iremos aprender a ler esses anéis de cores, saber calcular pelas cores o valor do componente e depois saber utilizar o multímetro. Aqui, o multímetro, estou tocando nele para que a gente possa aferir, comparar, para ver se o componente não alterou suas propriedades. Nós vamos ter componentes especiais, esses componentezinhos aqui, você deve ter recebido um ou dois desses componentezinhos aqui. Isso aqui é um componente chamado resistor dependente de luz, um LDR. É um componente que vai lhe auxiliar, por exemplo, a você trabalhar com luminosidade ou com escuridão. A gente vai aprender, vai ter nos projetos e a gente vai aprender a trabalhar com ele. Quem são esses componentezinhos aqui que eu estou com a ponteira sobre eles? Os transistores de pequena potência. Aqui agora nós podemos ter o transistor NPN, o transistor PNP. A gente vai aprender a testar, fazer ligação, conhecer o funcionamento, saber identificar no esquema de um equipamento quando o componente é um desse aqui. A gente vai ter aqui os diodos retificadores, esses componentes aqui. O que é que esses componentes fazem? Esses aqui são os componentes que transformam a tensão. Ou seja, voltando mais uma vez para a placa que nós acabamos de ver aqui, quando a tensão da rede elétrica entra aqui na placa,
elas vêm imediatamente para esses componentes aqui, em qualquer circuito, em qualquer equipamento. Do teu aparelho celular a uma TV é desse jeito. Quando a tensão da rede elétrica entra aqui, ela imediatamente vem para esses componentes aqui. São os diodos retificadores. São esses componentes aqui. O que é que eles fazem? Eles transformam a tensão, mudam a condição da tensão. Porque a tensão aqui, até entrar aqui, ela é alternada. A tensão da rede elétrica é bruta. Depois que passa aqui pelos diodos, ela recebe outro nome. Passa a se chamar tensão contínua, passa a ter direção. Aqui ela não tem polaridade, ela é line e neutro, linha e neutro. Aqui, depois dos diodos, ela passa a ser positiva e negativa. Tudo isso a gente vai estudar calmamente, saber testar, saber medir e saber fazer. Então, depois que a gente passa pelos diodos retificadores, quem vem agora? Os circuitos integrados. A gente vai aprender a trabalhar. Você tem aí no seu kit alguns circuitos integrados. À medida em que for avançando o curso, a gente vai sabendo usar, configurar isso aqui, os circuitos integrados. Depois nós teremos esses componentes aqui, que são os transistores. Com esse mesmo formato aqui, o componente pode ser diodo, um diodo como esse aqui, chamado diodo duplo. Ele pode ser um transistor, que pode ser bipolar ou MOSFET, a gente vai estudar tudo isso, mas também pode ser um circuito integrado, chamado regulador de tensão, tudo com esse mesmo formato. Basta a gente ler o que está escrito aqui em cima, que a gente identifica qual é o componente, iremos estudar detalhadamente isso aqui. Depois vem os capacitores. Esses capacitores aqui, e alguns como esses que eu estou tocando aqui são de cerâmica, outros são de poliéster, como é esse aqui, esse é de poliéster, esse é de poliéster, esses dois aqui são de poliéster, esses três aqui são de poliéster e os três lá em cima de cerâmica. Tudo isso a gente vai estudar para saber o que é que significa. Tem em tudo que é equipamento. A partir de agora, se você prestar atenção em qualquer tipo de equipamento, vai encontrá-los. Quem são esses componentes aqui atrás? Os capacitores eletrolíticos. Esses componentes aqui, tanto esses quatro que estão aqui, quanto esses quatro que estão aqui, são os componentes que armazenam tensão dentro do circuito, que recebem, filtram. Eles funcionam como se fossem os rins. Assim como os rins funcionam filtrando o nosso sangue, esses capacitores funcionam filtrando as tensões dentro dos circuitos eletrônicos. Olha, quando o nosso rim falha, o sangue fica grosso, o sistema todinho começa a se deteriorar. Se o nosso rim apresentar defeito, fígado, pulmão, coração, baço, cérebro, tudo mais se degenera. A mesma coisa é um circuito eletrônico. Os microprocessadores, entenda os microprocessadores como sendo o nosso coração. Entenda as memórias como sendo o nosso cérebro. São exemplos que eu estou dando. Entenda os resistores e as trilhas como sendo nossa corrente sanguínea e nossas veias. Tudo isso precisa de tensão pura, filtrada, estabilizada, sem nenhuma alteração. E quem faz esse filtro para que essa tensão possa trabalhar desse jeito dentro do circuito são os capacitores eletrolíticos. Esses aqui, quem são? São os diodos emissores de luz, os LEDs, componentes eletrônicos que possuem a função de iluminar através de uma luz, através de uma piscada, através de um sinal de luminosidade, nos dá uma informação. São os diodos emissores de luz. Iremos estudar, aprender onde eles se aplicam, saber ligar na rede elétrica, acender, testar, saber se está com defeito, se está bom ou se está ruim. Tudo isso a gente vai aprender trabalhando nesses componentes. Esses aqui que eu estou tocando neles agora, os azuizinhos, quem são? São diodos também, chamados diodos de controle de corrente alternada. Esses aqui chamam-se DIACs.
Lá mais adiante, quando a gente já tiver um conhecimento bem vasto das coisas, nós iremos trabalhar com esses componentes, com os diodos. Quem são esses que eu estou tocando nele aqui? Os diodos Zener, estabilizadores de tensão. O que é que eles fazem? Dentro dos circuitos eletrônicos existem áreas locais em que a tensão precisa ter valores quebrados, como por exemplo 1,2 volts, 3,5 volts, 5,9 volts. Esses valores quebrados só podem ser feitos com esses componentes aqui, os diodos Zener. Quem são esses componentes aqui? Você tem aí no seu kit. São os potenciômetros. Potenciômetros são resistores lineares variáveis que você pode alterar o valor dele. Exemplo, o volume do teu som. Você aumenta girando esse cursorzinho aqui. O brilho de uma lâmpada de abajur, você controla regulando através desse botãozinho que eu estou tocando nele aqui. Aqui só tem a base, ele vai ter um botãozinho em cima. Esse parafuso aqui geralmente é para prender o componente no painel do equipamento. Você vai ter um botão aqui e com ele você gira para a direita ou para a esquerda, aumentando ou diminuindo aquele brilho daquela lâmpada, aquela velocidade daquele motor, aquele volume daquele som. Então também iremos estudar detalhadamente isso aqui. Esses componentes que eu estou tocando neles aqui, quem são? Chamam-se relés. O principal componente de ligação entre a tensão alternada e os circuitos eletrônicos. Por exemplo, a máquina de lavar roupas. Nossa máquina de lavar roupas, ela tem um painel eletrônico que comanda um motor, que comanda um acionamento, que injeta água, que despeja água, que centrifuga, que aumenta a velocidade, que diminui a velocidade. Tudo isso é feito através de chaveamento com esses componentes aqui, os relés. Eles permitem que uma inteligência artificial feita por componentes eletrônicos possa controlar um motor elétrico, uma lâmpada ou qualquer outro equipamento pesado da rede elétrica. Quando a gente aperta um botão, por exemplo, para abrir um portão eletrônico, o painel eletrônico manda um comando para um relé como esse. O relé, então, arma a rede elétrica ao motor do portão, que aciona o portão, que gira para a direita ou para a esquerda, dependendo da configuração, vai levar o painel adiante e vai trazer de volta. Observe que quando chega lá no fim do curso, para. Depois um outro relé aciona para voltar. Tudo isso a gente vai estudar, é o básico, a eletrônica básica, o que nós estamos fazendo. Raciocinando sobre o que nós estamos fazendo aqui, nós iremos primeiro começar assim. Inicialmente, vamos trabalhar com a rede elétrica de 220 volts, como está aqui. Entendendo a rede elétrica, sabendo como ela funciona, aprendendo como medir, como manipular essa rede elétrica, mas nós iremos fazer uso de um transformador para que a gente possa manipular, pegar com as mãos, testar, ligar, emendar as coisas aqui sem sofrer choque elétrico. Isso é possível graças ao transformador. Esse transformador que você tem aí no seu protoboard, ele vai receber 220 volts da rede elétrica, vai liberar para cá duas tensões, vai ter um fio preto, ele é o comum, vai ser o neutro. Assim como aqui na rede elétrica de entrada tem um fio que é fase e um fio que é neutro, aqui na saída, um fio preto vai sair, ele será o neutro. O comum, a gente chama comum. Já os dois fios vermelhos que estão saindo aí no seu transformador, eles têm tensão. Um vai ter tensão de 12 volts em relação ao fio preto e o outro também terá tensão de 12 volts em relação ao fio preto. Em qualquer um dos três fios, eu vou poder pegar com a mão, manipular,
fazer qualquer tipo de trabalho aqui e não irá ocorrer o choque elétrico. Então, se a gente seguir direitinho como eu estou ensinando aqui, nós iremos passar pelo curso inteiro, iremos aprender tudo que nós precisamos aprender nessa eletrônica básica e não haverá um único acidente e nem levaremos nenhum choque elétrico. É só seguir as orientações. O protoboard, como a gente sabe, como eu já acabei de falar, para a gente poder agregar os componentes eletrônicos. Aqui na bancada eles estão deitados, organizados para que você possa ver. Mas eles possuem terminais. Alguns têm 3 terminais, outros só possuem 2 terminais, outros têm 5 terminais, como é o caso do relézinho aqui, com 5 terminais. Nós teremos 1, 2, 3 e mais 2 lá embaixo. CIs, alguns terão 8 terminais, 4 de um lado aqui e 4 do outro, e vai ter outros que têm muito mais terminais, vai ter outros que possuem 16 terminais, como é o caso desse aqui. Então você vai ter 8 terminais de um lado e 8 do outro, e assim sucessivamente. Todos esses componentes serão agregados aqui no protoboard, eu irei ensinar. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer posição, eu não posso pegar um componente como esse aqui de qualquer maneira e colocar aqui não. A gente vai aprender onde pode e onde não pode ligar os componentes. Aos pouquinhos, começando daqui, desse ponto aqui da entrada, onde entra a tensão alternada, até o fim, a gente vai aprender a trabalhar com tudo isso nesse projeto de estudo da eletrônica básica, para que a gente possa ter a base. Estamos fazendo uma construção, então isso aqui é uma construção, o que nós temos aqui é um terreno para se construir, esse terreno é o nosso protoboard. Temos a nossa força para fazer, que é a força elétrica, e temos a inteligência artificial, que são os componentes que vão nos dar essa condição, mas nós precisamos fincar cada componente desse aqui em cada ponto estratégico aqui, para que as coisas possam funcionar de maneira correta. Uma outra coisa que nós precisamos nessa aula entender é o funcionamento desse componente aqui, o multímetro. Ora, existem vários tipos de multímetro, vários modelos. O seu pode não ser, e certamente não é igual a esse aqui. O que eu deixei com você também não é igual a esse aqui, mas você não vai aprender a trabalhar em um, você vai aprender a trabalhar em qualquer um. Da forma como eu lhe ensinar aqui, funciona em qualquer coisa, em qualquer multímetro, não importa agora o modelo. Então, primeiro vamos entender o seguinte, existem 2 ponteiras aqui, uma preta e uma vermelha. Eu vou tirá-las aqui, todas duas. Nesse multímetro existem 3 conexões aqui, 3. Existem multímetros que possuem 4, alguns têm até 5, outros só têm 2. Esse aqui, o que eu deixei com você tem 3 e certamente o que você tem com você deve ter 3 conexões. Como é que funciona isso aqui? Primeiro, deixa eu te explicar o seguinte. Em qualquer situação, seja para medir o que for, não importa se você vai medir tensão da rede elétrica de 220 volts ou se você vai medir uma pilha de 1,5 volt ou uma bateria de 9 volts. Funciona assim. O pino que tiver escrito assim, como está aqui, ó, V, essa ferradura, esse M minúsculo e esse A, é o pino que você deve colocar a ponteira vermelha. O que é que significam essas indicações? Por exemplo, V. V quer dizer volt. O que é que significa essa ferradura? Quer dizer resistência. Ou seja, aqui é para medir tensão, resistência. E o que é que significa esse M pequeno? Quer dizer mili.
E o que é que significa esse A? Ampere. Então, aqui é para medir tensão em volts, resistência em ohms e corrente em miliampere. Então, todas as vezes que você pegar qualquer multímetro agora, você já sabe, vai procurar, olha a setinha descendo aqui, está dizendo aqui, ó, a setinha está dizendo. Eu vou pegar a ponteirinha pequena aqui para mostrar aqui, ó, aqui, ó, a setinha descendo aqui, ó. Então, aqui você tem, nesse cantinho aqui, nesse conector, é para tensão em volts, resistência em ohms e corrente em miliampere. Então, nesse ponto é que se fixa a ponteira vermelha em qualquer multímetro. Já as duas que sobraram funcionam assim. Aqui a gente vê que ela vem para cá, ou seja, é comum para a ponteira vermelha da tensão e é comum para esse outro lado. O que é que está dizendo aqui? Comum. Todo multímetro que você pegar agora, não importa qual seja, ele terá essa função comum. Comum é justamente onde você deve posicionar a ponteira preta. Então, agora nós temos a ponteira vermelha posicionada em voltagem, resistência ohmica e corrente em miliampere, e a ponteira preta posicionada em comum. Comum vai ser comum para qualquer lado, comum para qualquer direção. É assim que se posicionam as ponteiras. Essa outra ponteira, esse outro que sobrou aqui, ele está dizendo assim, ó, 10A max, quer dizer, corrente de até 10 amperes máximo, 10 amperes DC, direct corrente, corrente direta. Em hipótese alguma você pode usar aqui, nem colocar nenhuma dessas ponteiras aqui, por qualquer que seja o motivo. Aqui nós não utilizamos. Nessa primeira aula, imagine essa situação aqui. Eu tenho essa placa, isso aqui poderia ser de qualquer tipo de equipamento. Isso aqui poderia ser a placa de uma fonte, de um notebook, de uma impressora, de um computador desktop. Essa aqui, por exemplo, é de uma televisão de 42 polegadas, mas poderia ser de qualquer equipamento. Então eu tenho uma realidade. Qual é a realidade? Vai ser injetado aqui tensão elétrica da rede elétrica. E essa tensão, lá na extremidade do garfo, vai ter os 3 pinos que têm que ser respeitados: fase, neutro e terra. Olhando para essa posição como está aqui, considerando em que o terra está para cima, o fase teria que estar aqui, o neutro aqui. Se o terra estiver para baixo, tem que inverter, o fase tem que entrar aqui, o neutro tem que entrar aqui, como já a gente discutiu. Mas por que isso acontece? Porque essa tensão elétrica ela vai chegar aqui, nesse projeto, nessa placa. E quando essa tensão chegar aqui nessa placa, que ela for se espalhar aqui dentro desse projeto, nesse circuito que a gente está vendo aqui, como em qualquer equipamento, em qualquer fonte de qualquer equipamento, a gente vai encontrar esses componentes aqui. O primeiro deles é o fusível, esse que eu estou tocando nele aqui, ó, vou tocar nele, que vai proteger o circuito contra excesso de corrente, ou seja, se a corrente se elevar, ele rompe para proteger a placa lá dentro, impedir que os componentes aqui estourem, explodam. Mas, depois que a tensão passar por esse fusível, ela vai encontrar esses componentes aqui, ó, esse aqui e esse aqui, que podem possuir essa cor cinza, podem ser azul, pode ser amarelo, são os capacitores poliésteres, esse aqui e esse aqui. Esses capacitorzinhos, eles vão estar ligados um lado, uma armadura ligada na fase viva da rede elétrica e a outra ligada no neutro da rede elétrica. A mesma coisa será aqui. Eu vou tirar aqui um pouquinho a placa e vou pegar um desenho aqui para que você possa entender. Então, considerando aqui esse exemplo que eu estou dando aí, vamos tomar como base esse desenhozinho.
eu tenho a tomada da rede elétrica, o pino terra está para cima, a fase está na direita, o neutro está na esquerda e a tomada vai ser colocada aqui. Então eu terei fase, neutro e terra. Veja a importância do terra. No fase da rede elétrica vai passar o fusível. Como a gente já viu, vou tirar o cabinho de força aqui, para que a gente possa ver. Vou rodar a placa aqui. Está aqui o fusível. Então a tensão da rede elétrica, quando chegar aqui, vai passar pelo fusível. Depois que passar por esse fusível, no fase da rede elétrica, veja, no fase, o fase, se o terra estiver para cima, tem que estar na direita. Qual é a lógica? O fusível tem que estar na fase. Se eu não observar isso aqui e colocar o terra para baixo, o fase passará para cá. Logo, aonde é para ser neutro, vai estar passando a fase. E onde é para ser fase, vai estar passando o neutro. O fusível já foi desviado de posição, além do que, mesmo que esse fusível rompa aqui, a placa continuará energizada, porque o fase está vindo pelo neutro. E isso pode levar a um acidente, a um choque elétrico violento, mesmo com o componente desligado, com o equipamento desligado, ou até mesmo a um incêndio na instalação, se o equipamento pegar fogo, porque a fase viva não foi protegida pelo fusível. Quem vai estar passando pelo fusível é o neutro, se isso aqui não for observado, se aquela configuração não for observada. Então, como o fio terra está para cima, o fase vai passar pelo fusível, que é a situação correta. Depois que o fase passar pelo fusível, ele tem que ser submetido a esses dois capacitores aqui, que, como eu falei, podem estar em qualquer cor, mas você vai ver em qualquer fonte de alimentação esses dois capacitores aqui. Então são capacitores poliésteres. Eles podem ter cor azul, amarelo, verde, cinza, como está aqui, cinza claro, cinza escuro, mas estarão aqui entre essas bobinas. Esses capacitores estão representados aqui com C1 e C2, que são esses dois capacitores aqui. Quando você abrir qualquer fonte, vai verificar isso. O que é que esses capacitores estão fazendo aqui? Eles estarão protegendo o circuito todinho lá na frente contra ruídos da rede elétrica. E que ruídos são esses? Os ruídos que podem ser provocados por uma furadeira que você ligou em uma tomada para fazer um furo na parede, por um liquidificador que foi ligado na cozinha, por uma batedeira, por equipamentos escovados, ou seja, motores elétricos que possuem escova. A furadeira tem escova, o liquidificador tem escova, a batedeira tem escova e assim sucessivamente. Esses equipamentos que possuem escovas, eles geram ruídos na rede elétrica. Esses ruídos, se conseguirem passar por aqui e tiverem acesso ao circuito lá na frente, vão estourar os transistores. Aqui são diodos, mas vai estourar também. Vai estourar o transistor. Aqui, isso aqui é um transistor MOSFET, vai estourar. Irá danificar os equipamentos lá na frente. É assim que a televisão queima, que o smartphone queima. É assim que a máquina de lavar dá defeito e queima a placa. É assim que o forno micro-ondas queima o seu painel, por causa desses ruídos provocados por esses equipamentos que possuem esse tipo de escova e que jogam esses ruídos, essas centelhas, na rede elétrica. Por isso esses capacitores estão aqui. Eles precisam estar entre fase e neutro. Não possuem polaridade, é bem verdade. Se eu inverter aqui, se o terra estiver para baixo e o fase passar para cá, o fase vai passar fora do fusível, mas continuará filtrando do mesmo jeito aqui nos capacitores poliésteres, porque eles vão estar ligados entre fase e neutro. Porém, existe um outro problema. Qual é o outro problema? O campo magnético. O campo magnético que vai ser provocado agora pelo chuveiro elétrico que possui altas correntes, vai ser provocado pela própria máquina de lavar quando estiver operando, vai ser provocado pelo próprio forno micro-ondas quando estiver em operação, vai ser provocado pelo aparelho de ar-condicionado na hora do pico, quando o compressor entra em operação.
Então esse campo magnético agora, se isso aqui não tiver devidamente configurado, vai dar errado. Por quê? Porque o campo magnético tem que ser descarregado pelo nêutron e para isso estão esses capacitorzinhos aqui. Você vai ver vários deles em várias partes do circuito. Aqui tem 2 capacitorzinhos cerâmicos, são os capacitores cerâmicos. Então quando a gente aumenta aqui, ó, esses aqui são capacitores poliésteres de filtro de ruídos, esse que eu estou tocando e esse aqui. Eles podem estar ligados entre fase e neutro e mesmo que esteja invertido aqui na tomada, eles trabalharão, porque estão entre fase e neutro, independente do fase estar aqui e o neutro aqui ou está trocado. Mas esses aqui não. Esses capacitores aqui, ó, o C901 nesse projeto, esse outro capacitor aqui, tudo capacitor. Capacitores, lá na frente tem mais, ó, capacitores cerâmicos. O que é que os capacitores cerâmicos estão fazendo? Protegendo o circuito contra o campo eletromagnético, promovido por esses equipamentos pesados que eu já me referi aqui, principalmente o chuveiro elétrico, que é o vilão de qualquer circuito. Mas esses capacitores cerâmicos não podem estar ligados no fase viva da rede elétrica. Eles têm que estar ligados do neutro para o terra. Como você pode observar aqui, ó, o símbolo da terra, isso aqui é terra para ser aterrado. Uma armadurazinha desse capacitor está descarregando para o terra. Se eu virar a placa aqui e inverter, você vai ver que aqui são as armaduras dos capacitores. Aqui, ó, uma delas está indo para o lado do circuito, mas a outra está jogando na terra para ser aterrado na carcaça do aparelho. O que não acontece com os capacitores poliésteres, que estão lá na frente. Esses capacitores aqui é os que descarregam o campo eletromagnético. E como é que é a configuração desses capacitores? Vamos voltar aqui para o desenho, para que você possa entender. Mais uma vez, olhando a tomada aqui, então nós temos fase na direita, se o terra estiver para cima, para que o fase possa passar por dentro do fusível, receba uma armadura dos capacitores poliéster e a outra armadura dos capacitores poliésteres estejam ligados no neutro. Dessa forma, quando vierem os ruídos da rede elétrica, eles serão absorvidos pelos capacitores. Eles fazem aqui um papel chamado antissentelhamento. Então eles puxam aqui, consomem esse ruído que vem da rede elétrica. O ruído não mais seguirá e não irá prejudicar os componentes eletrônicos lá na frente. Não vai queimar o transistor bipolar, não vai queimar o transistor MOSFET, não vai queimar o circuito integrado, o processador nos equipamentos eletrônicos. Mas os capacitores cerâmicos, os que irão proteger contra o campo magnético, eles têm que estar ligados do neutro para o terra. E por que não do fase para o terra? Porque no fase vai ter a tensão 220 volts e a senoide. E se um capacitorzinho desse aqui entrar em curto, não vai jogar a fase na terra. Não vai botar o circuito em curto, disparando o disjuntor, danificando o circuito ou danificando alguma coisa no ambiente. Ou, se esses capacitorzinhos aqui tiver qualquer vazamento, você não tomará o choque elétrico, porque eles estão do neutro para o terra e o neutro não dá choque elétrico. O campo eletromagnético ele trabalha aqui e aqui, assim como a corrente elétrica. O campo eletromagnético é conduzido pela corrente. A corrente vai estar no fase e no neutro. A tensão não, a tensão vai estar só no fase. Ela tem que estar aqui, passa pelo fusível, que é a perigosa, que é o que dá choque. A corrente elétrica sem a tensão não dá choque. Então ela vai estar no neutro. Vai estar aqui e aqui. Por isso se chama corrente alternada. Ela vai estar no fase e no neutro. Os capacitores cerâmicos, então, ligados do neutro para o terra. Agora, mais uma vez, voltando aqui à tomada, se tiver invertido aqui, ou seja, se o pino do terra estiver para baixo e o fase continuar aqui, o fase vai passar por onde era para passar o neutro. Nessa hora, o capacitor cerâmico está perigoso, porque ele está carregado na fase e no terra.
vai ter o choque elétrico, pode acontecer o curto aqui, romper o circuito. Uma outra coisa, se aqui tiver invertido, se o pino terra tiver para baixo e o fase permanecer na direita, como o fio fase deixará de circular pelo fusível e passará por essa linha aqui, se houver um curto aqui, não vai estar monitorando pelo fusível. Por quê? Porque está no neutro e no terra. Como a corrente se divide entre os dois, até que esse fusível rompa, o estrago já aconteceu aqui. Sem contar com o acidente que você pode ter, o risco de choque elétrico e de muitas outras coisas mais. Então, essa é a principal razão pela qual é obrigatória a observação disso aqui nos circuitos eletrônicos atuais. Se você não observar isso aqui, além do choque elétrico, como a gente já está discutindo aqui, você pode ter danos nos equipamentos. Isso aqui vai desde o mau funcionamento até a queima. Isso aqui pode queimar qualquer tipo de equipamento. Eu posso perder um smartphone na tomada por causa disso aqui, eu posso perder uma TV, eu posso perder um som, eu posso perder um notebook, um computador desktop, por causa disso aqui. No passado isso aqui não ocorreria não, por quê? Porque os circuitos não tinham esses dispositivos de proteção e segurança que tem hoje. Desde 2004 para cá, de 2004 para cá, os circuitos eletrônicos passaram a ter esse projeto aqui. Esse projeto chama-se PFC. Esse projetinho que vai daqui do fusível, passando por esses dois capacitores, passando por essas três bobinas e chegando nesses três capacitores cerâmicos para poder chegar na ponte. Isso aqui é um circuito chamado Power Fact Correction, corretor de fator de potência. É por isso mesmo que esse padrão existe e tem que ser assim. Lá atrás não tinha isso. Então aqui, lá atrás, isso aqui se chamava filtro de linha. Era uma sequência ligada e protegia contra algumas coisas, mas não protegia contra tudo. Hoje não. Os circuitos eletrônicos digitais, microprocessados, exigem esse tipo de circuito aqui para poder trabalhar corretamente. Por isso mesmo, se o terra estiver para cima, vamos imaginar aqui, ó, a gente considera cima porque essa parte aqui é a parte de baixo. Mesmo a imagem estando mostrando aqui para baixo, quando eu rodar aqui, voltando aqui à posição da placa, a gente vai ver lá que a posição é essa aqui. Então, ó, os terminais são esses aqui. Então, o terra está para cima, a fase fica na direita e o neutro fica na esquerda. Vou tentar aproximar lá na câmera. Pronto, isso aqui. Então, observando aqui a tomada, a parte de cima, a parte superior é essa aqui. Então, terra para cima, fase na direita, neutro na esquerda, para poder ter o circuito de proteção. E olha a placa, devidamente aterrada na carcaça, obedecendo a todo esse princípio. A mesma coisa se dá lá na tomada. Por isso mesmo a gente não pode, quando a gente encontra um equipamento, você vai receber na sua assistência um equipamento danificado, seja de que natureza for. Você vai consertar o equipamento, vai levar o equipamento para o cliente, vai entregar. Dias depois ou semanas depois, o cliente lhe reclama que o problema persiste. Ora, às vezes você pode estar sendo vítima desse tipo de situação na casa do cliente. Você pode consertar um computador de um cliente, testar na sua assistência, ver que ele está funcionando perfeitamente, corretamente, entregou o equipamento ao cliente, uma semana depois, um mês depois, o problema volta. O cliente liga reclamando, deu retorno e o problema não está no serviço que você fez. O problema está na estrutura lá que está recebendo esse equipamento. Você não vai consertar as coisas, mas numa situação de retorno como essa, tem que alertar o cliente. Olha, isso aqui pode ser proveniente da sua instalação elétrica lá. Se for o caso, vai fazer uma verificação. Vai lá analisar a tomada do cliente. Então você vai chegar lá na tomada do cliente, vai analisar isso aqui e você vai ver que está errado e aí está explicado por que as coisas estão dando errado. Os equipamentos de refrigeração de hoje são tudo microprocessados. Você não está fazendo refrigeração, mas não custa nada entender essas questões. As geladeiras têm microprocessadores. Os aparelhos de ar-condicionado agora possuem placa-mãe com processador, memória e chipset.
Qualquer que seja o equipamento agora que possua processadores, memórias, chipsets e circuitos integrados, se isso aqui não for respeitado e não for observado, o aparelho vai ter seu funcionamento prejudicado ou poderá vir a queimar por conta disso aqui. Fica aí a dica, fica aí a informação nessa primeira aula para que a gente possa ter as bases, para que a gente possa descortinar para entendimento das coisas e a partir daqui a gente começa agora a seguir o caminho da tensão, a saber trabalhar com essa tensão. Vamos utilizar os transformadores, vamos utilizar o protoboard, vamos associar os componentes, montar os projetos, fazer os circuitos, ver tudo funcionando e aí abrindo os nossos horizontes para enriquecer a nossa atividade, os nossos conhecimentos e trazer a resposta para muitos problemas que às vezes a gente fica na dúvida, mas o que é que aconteceu? Por que é que está assim? Por que não deu resultado? Por que funcionou aqui na minha assistência, mas lá no cliente deu problema? Por que é que eu testo aqui e dá certo, mas quando eu chego lá testo e dá errado? Todas essas questões podem ter suas respostas aqui na tomada. Ainda tem uma outra questão que a gente não pode esquecer nessa primeira aula. Mesmo que eu esteja com a tomada correta, como está aqui, terra para cima, fase na direita, neutro na esquerda, eu preciso levar em consideração as bitolas dos fios que são adotados aqui em função da corrente de consumo que vai ser colocada aqui. Então, uma tomada como essa aqui, que é chamada tomada de uso geral, essas tomadazinhas são chamadas tomadas de uso geral, TUG, T-U-G, TUG, tomada de uso geral. Essas tomadas de uso geral, elas suportam corrente de até 10 amperes. Então, se eu ligo um chuveiro elétrico, por exemplo, aqui, ele dá pico de corrente de 20 amperes. Se eu ligo um aparelho de ar-condicionado numa tomada como essa, ele dá pico de corrente de até 35 amperes. Os picos, na hora em que liga. Um forno micro-ondas pode me dar um pico aqui de até 28 amperes. Uma máquina de lavar pode me dar um pico aqui de 15, 16 amperes. Então a gente já percebe aqui, ó, eu posso, mas a tomada é só para 10 amperes. E o equipamento está ligado. Como não é uma corrente constante, é uma corrente de pico só na hora em que liga, a tomada pode ser aplicada, porém a bitola do fio aqui dentro tem que estar condizente com aquela corrente. É uma outra questão. Então até isso tem que ser verificado. Tem que se desparafusar a tomada como está aqui, puxar a tampa fora, analisar a bitola do fio que está chegando aqui, que está chegando aqui, e constatar se aquele fio está na bitola, pela tabela da AWG, condizente com a corrente elétrica que vai circular naquela tomada na hora em que liga, no momento de pico. A outra questão, tão importante quanto, não é possível você ter sucesso no dia a dia, com equipamentos que você consertou ligado em tomadas como essa, se as tomadas não tiverem devidamente aterradas. O aterramento tem que existir, esse pino aqui tem que estar aterrado. Por que tem que estar aterrado? Vamos lá voltar aqui para a placa que a gente acabou de ver. Tem que estar aterrado por isso aqui. Como os capacitores cerâmicos tem que estar ligado do neutro para o terra, como a gente está vendo aqui, esse terra precisa ter prosseguimento, ele tem que seguir por um fio condutor e ir para uma haste de aterramento. Mesmo que isso aqui esteja ligado corretamente, se essa placa não estiver devidamente aterrada, esse circuito está morto, está aberto, ele não funcionará. Então, de nada adianta eu ter a minha impressora laser, a minha impressora jato de tinta, o meu computador desktop, o meu notebook, o meu smartphone, a minha televisão ligada na tomada, a tomada correta, todo o procedimento elétrico correto, se ela não tiver devidamente aterrada. Porque se não tiver aterrada, o circuito que vai descarregar as impurezas da rede elétrica para o chão, para a haste de aterramento, está aberto. Porque ele chegou até aqui. Mas daqui não teve condutividade, não houve continuidade por uma haste de aterramento para poder ser descarregado. Você está entendendo?